Olá, vou apresentar o trabalho Descolonizar o Pensamento é Preciso, Experienciar, Conhecer e Aprender sobre os Povos Indígenas, de autoria de Tânia Maria Massaruto de Quintal, Juliana Gemente Pito e Thaís Vieira Araújo. Esse trabalho ele surge a partir de uma ação de ensino realizada com crianças de educação infantil e ensino fundamental. Para garantir uma educação de qualidade e cumprir com a sua função social, as unidades universitárias que atendem a educação básica, além do ensino, elas desenvolvem também atividades de pesquisa e extensão de uma maneira indissociável. E esse trabalho ele apresenta um relato de uma ação extensionista que foi proposta com a comunidade universitária da escola, integrada a um projeto de ensino. O projeto de ensino e a ação extensionista, eles foram motivados pelos interesses tanto das crianças, quanto das professoras sobre a questão dos povos originários, dos povos indígenas brasileiros. Como que surge esse projeto? O projeto, ele surgiu a partir do interesse que as crianças manifestaram sobre a questão dos povos indígenas brasileiros no início do ano, quando se falava muito na mídia, nos meios de comunicação, sobre as questões que os povos Yanomami viviam, aquela tragédia humanitária que acontecia, em curso. Então, isso despertou o interesse das crianças para falar sobre essas questões dos povos indígenas, investigar e conhecer mais os seus costumes, as suas manifestações culturais, as questões históricas e ambientais e sociais que estão envolvidas na questão da terra, da preservação da floresta amazônica, e dos próprios povos Yanomami. Isso acabou sendo um motivo de interesse das crianças para conhecer um pouco mais e levou ao desenvolvimento de diversas propostas realizadas tanto com as crianças do infantil quanto com as crianças do ensino fundamental. O projeto nas turmas do quinto ano do ensino fundamental, ele foi organizado a partir de algumas propostas, Primeiramente, com momentos de leitura e pesquisa sobre diversas culturas e etnias indígenas, para que as crianças pudessem conhecer um pouco as diversas populações indígenas que vivem no território brasileiro, as suas diferentes manifestações culturais, apreciação de fotografias, obras de arte indígenas, vídeos e documentários sobre a temática, uma roda de conversa onde a gente pôde ter a visita de duas indígenas de etnia Carajá, uma indígena e a outra Trumai, falando um pouco sobre os seus costumes, visita à exposição do Xingu, Contatos no Moreira Salles, que falava bastante sobre essas questões envolvendo os dilemas da terra e do próprio Parque do Xingu. Na medida em que nós estávamos estudando diferentes etnias, diferentes manifestações dos povos indígenas no Brasil, discussão sobre a população indígena brasileira e a questão da terra, então foi um marco assim do quanto a gente foi trabalhando no projeto, problematizando a questão do marco temporal e a questão da necessidade de demarcação das terras, e também envolvemos um pouco da questão da literatura por meio do estudo do autor Daniel Munduruku. Aí é uma foto, mostrando o dia que nós fomos até a exposição com as crianças, então registrando o momento do projeto. As turmas de educação infantil também realizaram várias propostas envolvendo estudo de manifestações de diferentes culturas indígenas, realizaram a visita à exposição em Eporã Memória e Transformação no Museu da Língua Portuguesa, juntamente com suas famílias. Então foi uma proposta envolvendo as crianças e as famílias, onde eles puderam vivenciar diferentes experiências nas diferentes linguagens sobre as diversas culturas indígenas. Juntamente ao isso, desenvolver experiências com músicas, histórias, obras de arte, além da biografia de indígenas reconhecidos pela atuação na luta pelos seus direitos no país, também envolvendo as questões da terra, e a questão dos direitos indígenas. E a escrita de um manifesto e uma carta de reivindicação dos direitos dos povos indígenas. Então, aqui também é um desenho, uma produção de uma criança e um momento aí dessa visitação das crianças com as famílias.
Aí, a partir dessas ações de ensino, então, nós organizamos uma ação extensionista, né? Já que os projetos envolviam a mesma problemática, tinham esse ponto de encontro. Escolhemos a exibição de um filme nacional chamado Paraí, onde a gente entrou em contato com a produtora e conseguiu, né, a cessão dos direitos para estar fazendo essa exibição. Então, um filme que tem como protagonista uma menina guarani relatando a sua história e as questões relacionadas à manutenção da sua cultura e do direito ao povo, né, sobre a terra. Então, temáticas que envolviam aí o que tinha sido discutido e conversado, né, nos projetos. Então, organizamos como ação extensionista a exibição desse filme, seguido por um debate com especialistas sobre educação, culturas indígenas e relações étnico-raciais. E também contamos com a participação de um indígena guarani que integrou a equipe do filme. Então, ele veio também para compor aí essa ação extensionista que envolveu a comunidade escolar. E aí são 2 momentos, né? O momento da exibição do filme e do debate, e aí o folder de divulgação da ação extensionista que foi intitulado que aí São Paulo é terra indígena. O que isso quer dizer é educação. Então, trazendo um pouco essas questões. Então, como considerações finais, a gente destaca a relevância de ações descolonizadoras do currículo, desde a educação básica ao ensino superior, que apresentem diferentes olhares sobre o mundo, que possibilitem a construção de conhecimento sobre grupos sociais que são historicamente invisibilizados, né, pela escola, a necessidade de pensar e implementar um currículo que contemple e valorize os saberes e culturas dos povos originários brasileiros e principalmente você articular essas ações de ensino, né, a extensão que é um papel da universidade. Então, se tratando de uma escola que é uma unidade universitária, como que você consegue também articular essas ações de ensino com ações de extensão que vão estar atingindo aí um público maior também e possibilitando uma certa intervenção na realidade, uma problematização sobre temas que são pertinentes à sociedade brasileira. Então, destacar também o papel da universidade nesse sentido. São as referências. E nós agradecemos a atenção de todos.